Muito bem, boa noite a todos. Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito bem, hoje vamos falar um pouco sobre o que é, né, uma pessoa com solidão. Vamos falar o que é o chamado sentimentos, né, sofrimento aí. Vamos aguardar algumas pessoas a estarem chegando, né? Boa noite a todos. Bom, gente, hoje nós vamos comentar um pouco sobre o que é realmente o sentimento, né, da solidão e o que ela traz dentro de um ambiente familiar, o que ela traz dentro de um ambiente social, o que ela pode fazer com a pessoa, tá certo? Além da solidão, nós temos outras questões, como, por exemplo, sofrer, né? O que é sofrer? Por que nós sofremos? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje nós vivemos aí um ritmo, né, acelerado de realidade e desempenhamos aí diversas atividades e aonde nós temos uma correria, né, uma diversas tarefas e aonde a comunicação com as pessoas hoje ela acontece aí por diferentes meios, né, de comunicação, né? E mesmo assim pessoas rodeadas com outras pessoas, com lista de amigos aí, ainda assim ela desenvolve o desconforto de se sentir desamparada, tá certo? Ou seja, o abandono, né? E acaba sendo desmotivada. Bom, isso provoca medo e tristeza, tá certo? É a solidão a que nós conhecemos. Em alguns países, né, por exemplo, como Estados Unidos, por exemplo, e lá na Inglaterra, isso já foi considerado, por exemplo, problema de saúde, né? Saúde pública mesmo. E é difícil definir exatamente como tudo começa, tá? Pois isso depende de cada condição que envolve a pessoa, né? E experiência de vida de cada uma delas, tá certo? Bom, habilidades e interação social são outras variáveis, tá certo? A solidão ou a alta responsabilidade é como se enquadra aí uma pessoa que fica esperando com que a vida ou alguém lhe preencha, né, lhe complete, tá certo? Não traz para si a responsabilidade de buscar seus próprios objetivos. E com isso ela acaba esperando da vida que a vida traga para ela aquilo que ela tem que fazer. Então, quando isso não vem, ela sente a solidão, né? Ela sente sozinha, ela acha que as pessoas têm que trazer para ela a responsabilidade. Alguém tem que me amar, ninguém me ama, né? E alguém tem que ter dó de mim. E é assim que a coisa acontece. Hoje 80% das pessoas, por exemplo, com síndrome do pânico, são pessoas que querem controlar tudo. Acontece, por exemplo, situações onde a pessoa não tem, por exemplo, o que fazer, né, numa situação, e por achar que tem que controlar tudo, né, e a sua responsabilidade. Ou seja, ela entra no estado de pavor onde o controle nem sempre é dela. Tá? Por exemplo, eu estou em algum lugar, eu lembro que eu esqueci um medicamento, e aquilo eu começo a ter um pavor, uma síndrome do pânico, porque eu não tenho um medicamento em mãos. Ou seja, é minha responsabilidade, eu quero dominar aquela situação, e ela sai do meu controle e eu acabo tendo uma síndrome do pânico, porque eu não tenho controle sobre o que fazer. E aí gera síndrome do pânico, tá certo? Nós temos mais ou menos aí 9 dicas, né, para que a pessoa possa vencer a solidão, tá? A primeira delas é você descobrir aí o motivo da solidão. Qual que é o motivo que você tem de estar aí se sentindo solitário, né? O principal conselho dado às pessoas que se sentem sozinhas, por exemplo, é que elas, primeiramente, né, superem essa solidão. Para isso, primeiro é necessário saber qual é a causa desse sentimento, tá certo? E se você sente sozinho, porque falta aí a profundidade, né, ou significância
das suas reações, por exemplo, ou você sente, por exemplo, que as pessoas, inclusive amigos, tá certo? Não te conhecem de verdade, né? Então, assim, identificou a razão pela qual você se sente sozinho? Ok, né? Você pode aprender a remediá-la, tá? E isso é de fundamental importância. Outra posição muito importante de se fazer é divertir sozinho. Divirta-se, seja feliz. Muitas pessoas desejam uma companhia quase que, assim, aquela companhia de qualquer um, né? Porque ela muitas vezes, às vezes tem medo, tem um vazio, tá certo? E ela sente aquele desconforto de quando estão sozinhos. Mas se juntar aos outros, como uma tentativa desesperada, ela fica tranquila, né? Ela acha que ela precisa em busca disso. É uma necessidade, né? De estar acompanhada de alguém. E ela só deixará de sentir sozinha quando mais sozinha. Né? Ou seja, inclua na sua rotina atividades que dê oportunidade de aproveitar mais a sua vida, suas próprias companhias, tá? Faça coisas libertadoras, inspiradoras, significativas, que você nunca faria, por exemplo, na companhia de alguém. Né? É importante isso, tá certo? Construa amizades, geralmente são necessárias aí 6 a 8 conversas, né, com alguém para que essas pessoas realmente te considerem um amigo, tá? Então tem sido aí mostrado, por exemplo, repetidamente, que conforme nós somos mutuamente gentis, né, uns aos outros, nos tornamos amigos das outras pessoas, tá? E isso é natural. Afinal, amizades não são feitas instantaneamente, né, gente? E a dica principal para termos aí as pessoas perto de você é ser uma pessoa simpática, né? E não ser antipática. Evite murmurar, por exemplo, ficar lamentando a vida ou ficar lamentando aquelas pessoas que você perdeu, o emprego, né, que não tem mais, tá certo? E assim você viver a sua vida, né? Isso é importante, tá? Não ser chato, né? E não ter uma péssima conversa, por exemplo, porque isso afasta as pessoas, inclusive que você ama, né? O uso da internet, as redes sociais, por exemplo, ela pode ser muito benéfica. Outra dica é usar aí informações que estão nas redes sociais, né? Para começar a interagir saudavelmente com as pessoas, puxar conversa com os amigos, quando deparar com alguma publicação delas, por exemplo, né? Você pode fazer isso, tá? E combinar, por exemplo, aí, enquanto pessoalmente, é uma ótima questão para que se possa sair dessa solidão. Falar coisas legais, interessantes, não para você, mas para a pessoa com a qual você quer interagir, tá certo? Isso fará com que a pessoa tenha interesse em conversar com você e você terá uma companhia, né? Outra dica para você sair de uma solidão, a qual às vezes a pessoa vive, muitas pessoas hoje vivem solitária, ela vive na solidão, mesmo tendo companhia de pessoas, né? Isso é natural hoje em dia, dado as circunstâncias que nós vivemos atualmente. Então, puxar conversa com pessoas que você encontra no dia a dia, tá? Mas não pense nisso como um jeito de começar, literalmente, uma longa conversa, mas como uma forma mesmo de se tornar ela breve, e a intenção aí é que torná-la interessante, né? Uma interação de pouco mais agradável aí e convidativa. Isso vai trazer a pessoa a ter um interesse em conversar com você. Isso traz também companhia de família, né? Visita a família, né? É importante. Reveja aí familiares e pense na importância delas. Quando as pessoas começam a ligar, por exemplo, para os primos ou tios, né? Qualquer outro parente, por exemplo, isso pode ter um grande impacto no humor, tá? Experimente. E aí você vai ver que companhia nem sempre é aquela que você quer. Companhia é aquela que às vezes você precisa, né? Um simples amigo, uma pessoa dentro de um ônibus, por exemplo, dentro de uma locomoção, às vezes numa padaria, um papo que você começa, ela já é uma companhia para você e faz com que você saia dessa solidão interminente, tá certo? Uma outra opção para sair da solidão é você ter aí um animal de estimação. Isso aí. Passa um tempo com um animal de estimação, pode ajudar a combater sentimentos de solidão, pois ela estimula aí a explosão da ocitocina, né? Que popularmente nós conhecemos aí como o hormônio do amor, tá bom? Outra sugestão para você sair dessa solidão permanente é você aceitar o estilo de vida. Se você não é pessoa expansiva, né,
não se compare, por exemplo, com pessoa expansiva, tá certo? Pessoas extrovertidas, né? Então, pessoa extrovertida ela não precisa ter um grande grupo de amigos para ela ser quem ela é. Ela é extrovertida porque ela é natural. Então, seja verdadeiro consigo mesmo para com as pessoas que te rodeiam. Ter um grupo, né, menor de pessoas, aproveitar o seu tempo até sozinho mesmo. Tá? Isso foge da solidão. Tá? E você consegue sair dessa rotina de tristeza que você vive. Né? Tá certo? Não espere as pessoas ao seu redor fazer aquilo que você quer. Alguém tem que gostar de mim, as pessoas não conversam comigo, as pessoas não ligam para mim. Faça você acontecer. Faça você acontecer. Assim, consequentemente, você encontrará pessoas que estejam em sintonia com você, no que você pensa e gosta. Tá? Estudar e voluntariar-se, por exemplo, em algo. Tá certo? É importante. Algumas sugestões boas de companhias vão surgir nesse meio aí. Diferente da solidão, o medo nada mais é do que a separação, né, da expectativa da realidade, tá certo? Então eu tenho uma expectativa e eu tenho uma realidade. Quando essa expectativa se desprende da realidade, aí eu tenho medo, né? E o que é o medo? O medo é quando eu desprendo essa realidade, tá? Da minha expectativa. Por exemplo, uma criança quando chora, né? Por que ela chora? Tá? Porque ela não sabe ainda como interagir com essa expectativa. Né? E a realidade da criança, ela só é expectativa, na verdade. Né? Porque ela só tem essa expectativa. Se ela está com fome, é a realidade. Né? Mas ela não sabe o que é alimentação, que tem que ser preparada. Ou seja, a expectativa é que ela vai comer. Tá certo? Mas a realidade é a fome. Ou seja, adolescente, por exemplo, né? Que tem aí um amor, por exemplo, geralmente o primeiro amor, ela acha que aquilo vai ser eterno, né? E isso não é a realidade, é a expectativa. A expectativa é que aquilo vai ser duradouro, tá certo? Mas qual que é a realidade, na verdade? A realidade pode chegar com o pé na bunda, né? Literalmente, né? E ela acha que isso não vai acontecer, mas cedo ou mais tarde, né? O tradicional pé na bunda aí acontece. E aí sai a expectativa daquele amor eterno. E saindo da expectativa, começa a realidade. Aí eu tenho medo. Né? O medo de ficar só. Né? Por exemplo, vem a raiva, vem o ódio e desejo de vingança. Porque separou a expectativa de uma realidade. Eu tenho uma expectativa, né, que aquilo vai durar eternamente, mas a realidade acontece de não durar. Então nós temos que ter o pé no chão e saber separar a realidade da nossa expectativa. Tá certo? Bom, os adultos, por exemplo, quando perdem um emprego, por exemplo, né, ela achava que aquele emprego seria algo de estabilidade e não foi. Descobre uma doença crônica, né, por exemplo, e é por isso que precisamos amadurecer o quanto a nossa expectativa e realidade. Um exemplo fácil disso também é quando se ganha, por exemplo, aí uma rosa, uma flor, né? Você sabe que essa flor é linda, maravilhosa, essa flor é magnífica, mas você sabe que essa flor ela vai morrer um dia, tá certo? Olha a realidade da ficção, né? Vamos dizer assim, a realidade expectativa. A expectativa é que ela dure eternamente, mas você sabe que ela não vai durar eternamente, você sabe que ela vai um dia murchar, mas você convive bem com isso. Existe uma expectativa e existe uma realidade. A realidade é que vai acontecer, né? E você vive bem com isso, tá certo? E se morre, ok, foi bom enquanto durou. Mas era algo esperado, a separação da expectativa e a realidade nesse caso. Tá? Por isso não tem medo. Né? Bom, eu queria que vivesse eternamente, mas murchou, morreu. Né? E se fosse um ente querido, seria diferente. Pois o sentimento, a expectativa que eu quero é que essa pessoa viva na minha vida eternamente. E qual que é a expectativa? Que isso aconteça, mas não vai acontecer. Existe uma realidade. Né? E qual que é a realidade aí? A realidade é que nós vamos passar por um momento de luto, querendo ou não. É uma realidade. E separar a realidade da expectativa é que faz com que nós vençamos os nossos medos. Tá certo? E a solidão, então, não se instale. Tá certo, gente? Essa é a diferença entre expectativa e realidade. Tá certo? A minha expectativa, por exemplo, eu sofro. Ok. Né? Você sofre, nós todos sofremos. Ok, é uma realidade. Né? O importante é lidar com a perda. Assim o sofrimento será menos. Né? A saudade fica, mas o sofrimento se vai e a vida segue. Tá certo?
Então, essa é a diferença. Quando nós temos medo, é porque nós não sabemos conviver com realidade e a nossa expectativa. Qual que é a expectativa? Eu querer uma coisa. Por exemplo, eu tenho a expectativa de tirar uma carteira, por exemplo. Mas qual que é a minha realidade hoje? Eu trabalho para isso. Né? Eu tenho me planejado. Qual é a realidade minha atual hoje? Hoje eu tenho uma realidade, tá certo? A minha realidade é aquela que eu estou construindo para a minha expectativa lá no futuro. Então o medo, ele é isso. Quando nós temos muito medo, é porque nós não sabemos lidar com essa separação entre realidade e expectativa, tá certo? Então se você tem uma expectativa, e essa expectativa ela é fundamental na sua vida, lembre-se que existe uma realidade. E a realidade, essa sim, é que nós temos que ter como foco, tá certo? Então muitas pessoas às vezes têm uma separação conjugal, e isso leva a ela a um estado emocional muito profundo. Tem pessoas que entram, por exemplo, numa depressão muito grande porque perdeu um namorado, uma namorada, uma esposa ou vice-versa. Né? A expectativa é que esse relacionamento seria eterno. A expectativa. Mas a realidade não foi essa. Tá certo? Então lidar com a realidade é fundamental para que nós possamos vencer o sentimento da expectativa, que pode nos levar, por exemplo, a uma depressão muito grande. Né? Hoje pessoas, infelizmente, estão perdendo a vida por pouca coisa, no sentido de vida. Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm redes sociais e acabam entrando em depressão porque perdeu o like ou não ganhou os seguidores. É uma expectativa que ela tinha, mas a realidade foi outra. Né? Então a realidade é diferente da expectativa. Tá certo, gente? Lidar com o medo é importante. Né? E é fundamental. E às vezes quando nós falamos que a pessoa fazer terapia, é importante ela lidar com a expectativa, nós estamos falando mesmo a realidade, porque a expectativa é diferente da realidade. Tá bom, gente? Então quer perder o medo? Faça terapia. Ah, eu tenho medo de dirigir. Por que tem medo de dirigir? Né? Vamos ver o porquê. A terapia ela pode ajudar. A hipnose, por exemplo, excelente nesse tratamento. Tá certo? Uma pessoa que teve um relacionamento abusivo. Tá? A pessoa tem um relacionamento abusivo e ela tem medo. E qual que é o medo? A expectativa de algo ruim acontecer. Né? E qual que é a realidade? Pode? Pode. Então, a realidade nós conseguimos mudar. E a expectativa? Né? É importante lidar com isso, tá, gente? Então fica a dica para vocês aí. Sair da solidão não é difícil. Tá? Eu citei aqui algumas citações, algumas ajudas que podem ajudar você a sair da solidão. Tá? A primeira dela é descobrir por que você é solitário. Por que você está numa solidão mesmo tendo pessoas à sua volta. Muitas pessoas às vezes estão em um grupo de família e ficam isoladas. Né? Por que ela não se aproxima das pessoas? Não espera as pessoas aproximar-se de si, não. Vai em busca daquilo que você precisa. Vai em busca daquilo que você quer. Né? Se você quer uma companhia, vai em busca dessa companhia. Se você sente que você é uma pessoa sozinha, faça companhia para alguém. Né? Você, por exemplo, está andando na rua, deu um bom dia para uma pessoa, isso já gera uma expectativa. Começa a falar com as pessoas, você viu um assunto em uma rede social, por exemplo, de amigos, né? Se você sente sozinho, sente solidão, viu lá um assunto, por exemplo, vamos supor aí um assunto de futebol, entra num assunto, começa a conversar com as pessoas. Você tem que conversar assuntos que não sejam o seu interesse, mas que seja o interesse das pessoas, porque isso vão fazer com que as pessoas se interessem em estar com você, e você sai do ramo da solidão. Né? Porque estar sozinho, a solidão, é uma alta responsabilidade. Eu espero que as pessoas tragam para mim aquilo que eu preciso ir atrás. Tá? Então eu preciso sair da solidão. De que forma eu faço isso? Conversando, buscando pessoas. Né? O número de pessoas hoje que entram no estado de solidão, mesmo tendo companhias, é muito grande. E é isso que faz a diferença. Tá, gente? Expectativa de realidade. Tá bom? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Então, se você quer saber mais algum assunto, quer interagir mais sobre como tratar as questões de solidão, deixe comentário aqui embaixo, diga o assunto, pode entrar em contato comigo aí via chat e nós vamos dar todo o suporte para você, tá bom? Lembrando, gente, que terapia não é coisa de louco. A terapia não é coisa para pessoas simplesmente que estão fora de si. Terapia é para quem quer alcançar um resultado melhor de vida, para quem quer alcançar um objetivo de vida. Tá? Terapia é para quem quer ter sucesso. A terapia ela serve para
todo um ambiente de vida. Para quem quer fazer uma transição de carreira, por exemplo, né? Não sabe por onde começar. Uma pessoa que tem, por exemplo, aí, o interesse de tirar uma carteira, por exemplo, mas tem um certo receio, um certo medo. Então, terapia é para quem quer ter qualidade de vida. Tá? Diferente do que nossos antepassados pensavam, né? Que fazer terapia é coisa de gente maluca. Não é não. Terapia é para quem é inteligente, para quem quer ser ainda mais inteligente. Tá certo? Um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus e tenham uma excelente noite.